O estado do Piauí tem lutado para tentar evitar que a peste suína se espalhe, mas infelizmente a luta tem sido difícil. Boa parte do problema está no fato de que os criadores aqui no Piauí insistem com uma técnica rudimentar de criação. Deixa eu falar com a Gorete Santos, que vai trazer mais informações para nós. Gorete, boa tarde para você. Os criadores estão preocupados com esses índices, Gorete? Pois é, Joyce, uma boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Fazendo um breve relato da situação, que foi encontrada este ano aqui no estado do Piauí, foram 16 focos da peste suína em 7 municípios. Cerca de 3.500 animais tiveram que ser sacrificados. Relatando, portanto, aqui, enfatizando esses municípios, Brasileira, Cabeceiras do Piauí, Domingos Mourão, Lagoa do Piauí, Milton Brandão, Murici dos Portelas e São João do Arraial. Esses foram os municípios onde foram encontrados os focos da peste suína. E, claro, muitos criadores estão preocupados, principalmente em relação ao cumprimento dos critérios exigidos pela vigilância sanitária. O presidente da Cooperativa Piauiense de Suinocultura, inclusive, demonstrou essa preocupação principalmente com a clandestinidade, a criação de suínos de forma irregular. A gente vai conversar, portanto, com Jesus Rodrigues agora a respeito disso, demonstrando essa preocupação, Na verdade, é uma preocupação de todos os criadores. E essa doença veio para trazer um alerta ainda maior aqui no estado do Piauí. Qual a situação de fato que a gente tem? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, a preocupação que nós temos é com a saúde do consumidor, com a saúde das pessoas. O Estado ele tem tido campanhas repetidas sobre a questão da febre aftosa. Ninguém deixa de comer carne suína porque ouviu falar de febre aftosa que acontece no boi. Então, nós também acreditamos que as pessoas não devem deixar de consumir carne suína por causa de peste suína. Nem a febre aftosa, nem a peste suína ataca o ser humano que consome aquela carne. Então, essa preocupação do Estado com a sanidade daquilo que é oferecido à população é correta e ela deve ser intensificada. E nós, por outro lado, a cooperativa, que criamos o suíno de maneira correta, conforme a tecnologia, que entregamos em frigoríficos certificados, o que daí para frente deve ser observado é, na verdade, no ponto final de venda, que as pessoas vejam as etapas que essa carne passou, se foi abatida corretamente, se foi disponibilizada no açougue de maneira correta ou no supermercado, e aí não há risco nenhum, nem com aftosa, nem com gripe aviária, nem com peste suína, nenhum risco para a saúde humana, a não ser realmente falhas nas etapas que levam ao consumo final. Bom, a presença da peste suína aqui no estado do Piauí trouxe mudanças em relação a esse controle, na visão da cooperativa? Sim, houve mudanças porque é verdade que as pessoas agora estão mais atentas à origem daquele animal, ao caminho que aquela carne percorreu. E também porque, por parte do Estado, a atenção em evitar que exista um tipo de doença, mesmo que no meio animal e não seja transferida para o ser humano, mas a sanidade é um papel do Estado e isso deve ser feito. E nós consideramos que, da mesma forma que o Estado cuida há muito tempo da questão da febre aftosa, começar a cuidar agora para que não se tenha casos de peste suína, eu considero absolutamente correto. Então, nós precisamos intensificar essa fiscalização e dar essa garantia para o consumidor de que as carnes que cumprem as etapas de sanidade, desde a criação, de abate, imagina quantas doenças podem ser levadas para o consumidor se aquele animal não for abatido de maneira correta. Então, essas etapas de fiscalização, de disponibilização nos pontos de venda final, isso é que deve ser também acompanhado com muito critério pelas agências. Opa, tivemos um problema no áudio, daqui a pouquinho eu vou trazer a pergunta para a Gorete Santos. Vou pedir para o pessoal corrigir o problema lá, porque uma questão que fica agora, a dúvida é o seguinte: de acordo com a cooperativa, o tratamento que é dado à carne pelos cooperados ou por aqueles criadores que têm estrutura é um. Tem lá o histórico, tem lá a qualidade, tem lá tudo. Mas e o criador de subsistência? Como é que fica a situação desse criador?
É uma questão que envolve diretamente uma cultura estabelecida no estado do Piauí. Então, faz tempo que se cria porcos assim. Faz tempo que se consome porcos obedecendo a esse padrão. E aí fica a questão. O que se está defendendo é um novo modelo de criação? É isso que nós vamos ver agora. A Gorete Santos está nos ouvindo. Gorete, o que os cooperados estão querendo é mudar o jeito de criar? Como é que fica a criação de subsistência, aquela pessoa que cria para se manter ou cria para distribuir ali entre os mais próximos ou vender mais barato? Na verdade, o que se quer é o cumprimento dessa regulamentação. Exatamente. Nós precisamos erradicar qualquer tipo de doença que seja verificada nos plantéis de animais. Quer seja suíno, ovino e caprino, eles também são criados de maneira muito rudimentar. O suíno também, e o que nós precisamos ter atenção é que a carne seja levada ao consumidor com qualidade. Então, do mesmo jeito que nós temos doenças em outros rebanhos, e que a função do Estado é tratar que isso não chegue ao consumidor, a maneira de criar de cada um é cada vez mais necessário que seja aperfeiçoado, que as pessoas consigam produzir o seu ovino, o seu caprino, a sua ave de maneira mais adequada possível e que as etapas de abate e dispensação para o consumidor seja feita da maneira adequada. Então, nós queremos avanço em toda a maneira de criar qualquer animal, inclusive a galinha caipira. Minas Gerais deu exemplo de como se deve considerar um animal, uma galinha, um frango caipira, o frango mineiro. Então, essas regras de boa criação, elas devem ser cada vez mais estendidas a todas as pessoas. A não ter esse avanço na qualidade da criação, nós vamos continuar tendo casos de febre aftosa, de peste suína, de febre aviária ou coisa do tipo. Muito obrigada, então, presidente da Cooperativa Piauiense de Suinocultura, Jesus Rodrigues, pelas informações ao Jornal do Piauí. Só enfatizando, Joelson, ao cidadeverde.com, o Idílio Moura, que é o gerente de defesa animal da ADAP, informou que ainda não há uma previsão para a erradicação da doença. Mas também enfatizou que com esse processo, né, de intensificação da fiscalização, de controle da peste suína, as notificações têm sido reduzidas. Joelson?